Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, hoje o Senhor Jesus quer saber de você, se você quer viver com seriedade nele. Se a sua resposta for sim, você quer viver com seriedade nele, então o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. É a primeira coisa certa a se fazer para aqueles que quiserem viver com seriedade em Jesus, é voltar para o Evangelho genuíno. Porque, infelizmente, você se deixou envolver e se enredar por um outro evangelho diferente, que é um evangelho misturado e do pervertido, que é esse evangelho que muitos por aí nas denominações estão vindo pregando para você. E você não pode mais tolerar isso em tempo algum. Quem tolera isso não está vivendo em Jesus com seriedade. Não está. Então, se você quer viver em Jesus com seriedade, você tem que voltar para o Evangelho genuíno. Você tem que escapar, sair fora, fugir do Evangelho misturado e do pervertido. Porque isso só vai levar a sua vida para a ruína, para práticas erradas. É algo que perverte a sua consciência e a sua fé. E você não pode deixar que isso aconteça com a sua vida. Porque se isso está acontecendo com a sua vida, você está sendo levado para o erro. Você está se afastando da verdade. Você está se desviando do Evangelho, da graça e principalmente do Senhor Jesus. É essa a realidade, meus irmãos. Não tem outra. Essa é a realidade que está acontecendo hoje, com muitas pessoas por aí nas denominações. Então, para te livrar disso, o Senhor Jesus te manda essa mensagem aqui, que é muito clara e simples, para que quando você ler essa mensagem, você possa entender na hora, sem dúvida alguma, de que aquilo que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno, como essa mensagem aqui está dizendo muito claro para você. Então, isso é algo sério que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. É uma mensagem séria, muito importante. É uma mensagem a qual você tem que dar valor. Você tem que entender que essa mensagem é uma mensagem para salvar a sua vida, para tirar a sua vida do erro, para que a sua vida possa começar a se acertar com o Senhor Jesus. Para que assim você se conscientize de que viver no Senhor Jesus é algo sério para a sua vida. Você tem que levar isso com seriedade. Então, chegou a hora de você entender isso uma vez por todas. Porque essa mensagem aqui veio da parte dele para a sua vida. Quando você receber essa mensagem tem que cumprir um objetivo em sua vida, que é o de fazer você entender a necessidade de que você tem que voltar para o Evangelho genuíno. Então chegou a hora disso ser esclarecido de uma vez por todas, para que assim você possa viver em Cristo com seriedade para o inteiro agrado dele, e para que você possa viver também em Cristo com seriedade, vivendo de um modo digno do Evangelho. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Quando toda a igreja hoje se conscientizar disso, de que tem que viver no Senhor Jesus com seriedade, a igreja sim será perseguida. A igreja será perseguida quando entender isso, que tem que viver no Senhor Jesus com seriedade. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, para sempre. Temos que viver assim. Isso é algo que vai fazer com que nós possamos ser aprovados pelo Senhor Jesus, pela prática disso, porque essa é a prática que ele concorda que nós estejamos praticando. Então que nós possamos
viver assim, com seriedade no Senhor Jesus para sempre. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que está baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, agora eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é seriedade. Meus irmãos, viver em Cristo Jesus hoje exige uma seriedade da sua parte, da minha parte, da parte de todos os nossos outros irmãos, ou seja, de toda a igreja, de modo geral. Então, essa mensagem vai ter esse objetivo de nos falar sobre isso, sobre essa questão de seriedade. Será que estamos vivendo em Cristo com seriedade ou estamos vivendo em Cristo de outra forma diferente? De uma forma relaxada, de uma forma que faz com que estejamos levando a vida em Cristo na brincadeira, na palhaçada. Não, meus irmãos, não podemos levar a vida em Cristo na brincadeira, na palhaçada, nas besteiras. Não, meus irmãos, isso é um procedimento errado. O procedimento certo para que nós possamos viver em Cristo Jesus é com seriedade. Procedimento com seriedade. Isso ele exige de nós, de você, de mim, de todos os nossos outros irmãos. Foi sempre assim. Quem vive em Jesus hoje e não está vivendo com seriedade, ou seja, está vivendo de outras formas, está errado. E é hora de parar de cometermos o que é errado, de cometermos esses erros, que são infantis, que são absurdos, que não são aprovados pelo Senhor Jesus. Então nós temos que nos conscientizar disso. E para nos conscientizarmos disso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, onde o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso, porque esse texto que eu vou ler aqui agora tem a ver com essa mensagem. Então, esse texto aqui está no Evangelho segundo Lucas. E está escrito assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com isso, o Senhor Jesus quis dizer, meus irmãos, que seguir ao Senhor Jesus, se você quer seguir ao Senhor Jesus, como esse homem queria seguir, você vai passar por essas coisas também. Você não vai ter onde dormir, onde reclinar a cabeça. Você não vai ter morada certa. Você não vai ter lugar para o seu descanso. E aquele homem, será que ele estaria disposto a seguir a Cristo com seriedade para passar por tudo isso? É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer para ele. E o Senhor Jesus prossegue. O texto prossegue. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, meus irmãos, Jesus falou para aquele homem: segue-me. Ele queria ir primeiro sepultar o pai dele, que tinha morrido. Mas o Senhor Jesus, que queria que ele o seguisse com seriedade, disse: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus queria que ele o seguisse para que ele tivesse essa prioridade de pregar o Evangelho e deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, ele queria que esse homem o seguisse com essa prioridade, com essa seriedade de ir pregar o Evangelho do reino de Deus, pregar o reino de Deus, sem se lembrar, sem querer primeiro e sepultar seu pai. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer dizer com isso é que seguir a Cristo é mais importante do que as outras coisas que existem.
seguir a Cristo para pregar o reino de Deus é algo mais importante, é algo que você tem que dar valor, com seriedade. É isso que o Senhor Jesus queria dizer para esse homem. E o texto prossegue dizendo: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, meus irmãos, seguir a Cristo exige uma seriedade de você não olhar mais para trás, mas continuar olhando para frente. Continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus que está à sua frente. Ele é o seu guia agora. Então, você não tem que mais voltar atrás por motivo nenhum. Você não tem que desistir, você não tem que parar, mas você tem que prosseguir avante, olhando para frente, na carreira que o Senhor Jesus lhe propôs. Até o fim, você tem que olhar para frente, vivendo pela fé. É isso que você tem que fazer. Essa é a seriedade que o Senhor Jesus espera que você, eu e os nossos irmãos possamos ter para com Ele. Então, meus irmãos, isso é muito simples de se entender. E eu vou ler aqui mais um texto que fala sobre um homem que seguiu a Jesus e passou por muitas coisas na vida, porque seguiu a Jesus com seriedade até o fim. E esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o texto está escrito assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e nudez, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então, meus irmãos, tudo isso que Paulo passou ao longo de sua vida, ele passou porque quis viver em Jesus com seriedade. E o viver em Jesus com seriedade o expõe a passar por tudo isso e muito mais. Então ele passou por tudo isso, meus irmãos, sofreu tudo isso. Todas essas coisas aconteceram com ele, porque ele decidiu firmemente querer viver no Senhor Jesus com seriedade. E isso aconteceu ao longo de toda a sua vida, até o fim. Então, isso que aconteceu com o apóstolo Paulo serve de exemplo para cada um de nós hoje, porque para que também entendamos que hoje, cada um de nós, eu, você e os nossos irmãos, temos que viver também com essa mesma seriedade em Jesus, para que conosco também aconteça tudo isso e muito mais. Então, meus irmãos, que o que foi lido aqui sirva de estímulo para você, de encorajamento suficiente para que você entenda assim que você tem que viver em Jesus com seriedade até o fim, todos os dias da sua vida, pelo resto de sua vida, sem parar, olhando firmemente para Ele,
que é o autor e consumador da sua fé. Então que possamos agir dessa forma, meus irmãos, para que assim possamos ser aprovados pelo Senhor Jesus naquele dia, como o próprio Paulo falou, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós também temos que chegar no final e dizermos isso, mas nós só iremos conseguir isso, nós só iremos conseguir dizer isso com sinceridade se vivermos em Jesus para sempre com toda a seriedade possível. Então que isso possa acontecer conosco em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui a mensagem, que é muito clara e simples, que se chama seriedade. Ela começa assim: está escrito: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, parece que hoje perdemos a noção exata do que é viver com seriedade em nosso Senhor Jesus, porque, se no mínimo todos nós mesmos, não somos perseguidos, isso significa que o querer viver no Senhor Jesus não é levado tão a sério assim por muitos. E é por este motivo que não existe hoje contra nós uma perseguição tão forte, contínua e severa nesse país, causada pelo resultado de todos nós queremos, de fato e de verdade, com seriedade, vivemos piedosamente em Cristo Jesus. Meu irmão, o Senhor Jesus, nosso exemplo, quando se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele, diante do Pai, neste mundo, viveu em obediência e fidelidade, com seriedade, e por isso tentaram jogar ele do monte. Alguns pegaram em pedras para lhe atirar, alguns procuravam prendê-lo, e outros queriam matá-lo, até que por fim o Senhor Jesus foi crucificado. Tudo porque levou com seriedade o que tinha de fazer, ao ponto de ter dito que glorificou ao Pai na terra, consumando a obra que o Pai lhe confiou para fazer. E tendo este exemplo do Senhor Jesus, não devemos também viver com seriedade para com Ele, para que dessa forma possamos consumar a obra que Ele nos ordenou e confiou para fazer com seriedade em todo o tempo? Meu irmão, querer viver no Senhor Jesus com seriedade é algo muito importante, que exige de nós um zelo, uma dedicação, é algo que envolve perigo, é algo que vai trazer para nós sofrimentos, graves consequências e perseguições. Sim, meu irmão, querer viver no Senhor Jesus com seriedade é algo que exige abnegação, é algo que nos conscientize profundamente de que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Enfim, querer viver no Senhor Jesus com seriedade é algo só para quem quiser passar por tudo isso e muito mais mesmo ao longo de sua vida, sentindo sempre no corpo o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor Deus não nos chamou no Evangelho de seu Filho para levarmos a vida na brincadeira, na palhaçada, na facilidade, de forma relaxada e relapsa. E quem pensa e vive assim, hoje está totalmente errado e muito mal acostumado com esse erro, com o qual o Senhor Jesus não concorda e nem aprova. Porque se fizeram tudo aquilo com o Senhor Jesus, o dono da casa, quanto mais farão aos seus domésticos, que hoje somos nós. Por isso, meu irmão, é hora de cada um de nós cairmos em si, para termos um choque de realidade que possa nos conscientizar para sempre de que devemos viver sim, de que devemos sim viver no Senhor Jesus com seriedade, perseverante, sendo fervorosos de espírito,
servindo a Ele, sendo fiéis até a morte. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas hoje. Seriedade, que possamos querer viver no Senhor Jesus com seriedade para sermos perseguidos. Se estivermos sendo perseguidos, meus irmãos, essa será a prova real e concreta e certa de que nós estamos vivendo no Senhor Jesus com seriedade. Mas se não acontecer isso, se as perseguições não estiverem acontecendo conosco e estejamos vivendo de uma forma que não passamos por essas coisas, mas sim continuamos nessa brincadeira, nessa palhaçada, nessa vida tranquila e mansa, com prosperidade financeira, isso é a prova de que não estamos vivendo no Senhor Jesus com seriedade. E isso é um erro que não podemos continuar cometendo. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas. Chegou a hora de nos conscientizarmos disso de fato e de verdade, para que assim possamos viver no Senhor Jesus, seguindo a Ele e vivendo nele com seriedade. É isso que tem que acontecer. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas hoje. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Chegou a hora de nós darmos um giro de 180 graus para que isso possa começar a acontecer. Para que possamos começar a viver com o Senhor Jesus com seriedade. Meus irmãos, com seriedade. Temos que viver assim, até o fim de nossas vidas, sem parar, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem dele. O objetivo dessa mensagem é fazer com que isso possa acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Então, meus irmãos, chegou a hora dessa mensagem surtir um efeito em nossas vidas, trazer esse bom resultado de fazer com que cada um de nós hoje possamos viver com seriedade no Senhor Jesus. Com seriedade mesmo, para sempre. Para que assim possamos chegar no final aprovados. Pelo fato de Ele ter visto que nós vivemos nele com seriedade. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.